Olá, muito feliz, começando mais uma live Professora Particular 3K. Eu sou Marcela Bernardi, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vinda, bem-vindo. Sou psicóloga, professora de aula particular e criadora do método exclusivo de aulas particulares MAD, Muito Além do Ensinar. Hoje eu não faço a live sozinha, compartilho a live com uma convidada super especial que daqui a pouquinho já está chegando por aqui, porque a gente está no meio de um aquecimento de lives, ou seja, a gente está em uma semana bem legal, porque já na segunda-feira, dia 27 de novembro, começamos a Semana Professora Particular que Ganha Bem. Então, as lives que eu estou fazendo agora essa semana são lives de aquecimento para a gente chegar com tudo no nosso evento, que começa na segunda-feira, em que eu vou ensinar para você o caminho real para que você também consiga ganhar mais de R$3.000 por mês como renda extra, com aulas particulares transformadoras para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência. Sejam todos super bem-vindos, Bel querida, Elias, Fernanda, Gisele, a Elaine, a Kate, a Edna, a Patrícia, Ana Cláudia, Reniele, Nelly, Débora, várias alunas MAD, né, Débora? Fico muito feliz de ver vocês por aqui, Denise, Camara, muito boa noite a todas vocês, Márcia, daqui a pouquinho a Miriam, daqui a pouquinho a nossa convidada está aqui, e a nossa convidada é também uma professora capacitada pelo método MAD, Muito Além do Ensinar. Ela se chama Késia Oliveira, fala de Pelotas, do Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho ela entra aqui para contar a história dela, a trajetória dela, mas eu já vou dar um spoiler que não é bem um spoiler, porque eu divulguei assim a live, então eu sei que vocês sabem que essa professora trabalha em escola e trabalha 40 horas por semana. Como ela diz lá no Rio Grande do Sul, ela falou, Marcela, aqui a gente fala 40 horas semanal. Então ela trabalha 40 horas semanal e mesmo assim, nas horas vagas, ou seja, no pouco espaço de tempo disponível que ela tem assim um resultado surpreendente, dando aulas particulares MAD para as crianças que ela atende. Muito boa noite, Keitinha, a Mina, deixa eu ver se a Kézia já está por aqui, a Nanda Silva, enquanto isso, tudo bem, Márcia querida, Maria Ângela, muito boa noite. Enquanto isso, enquanto a Kézia não está por aqui, escrevam aqui da onde vocês falam. Eu, Marcela, falo de Curitiba, no Paraná. A Kézia, daqui a pouquinho que vai chegar, fala de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vai escrevendo aqui da onde você fala. Deixa eu ver se a Kézia já chegou, ainda não. E deixa enquanto isso então também. Hoje eu vou contar para vocês novamente, né? Sei que muitas de vocês estavam aqui na nossa live ontem, que foi uma live, por sinal, maravilhosa, que eu fiz com a Claudete. Claudete é uma profissional MAD. Tô aqui falando com vocês, escrevendo, por isso que eu tô no cantinho aqui da tela, né? E eu vou deixar aqui já o site, que é o muitoalemdeensinar.com.br, para aqui, fixei aqui o comentário. Pronto, consegui. Porque caso você ainda não tenha se inscrito na Semana Professora Particular que Ganha Bem, entra no site, não agora, porque agora a nossa live vai começar, mas no final da nossa live, acessa o site www.muitoalemdeensinar.com.br para você fazer a tua inscrição 100% gratuita. É uma inscrição gratuita porque o evento são 3 aulas, por sinal especialíssimas, que eu começo a fazer na segunda-feira, no dia 27. Tudo bem, Kézia, querida? Tô vendo você aqui já, Então, o que você precisa fazer? Viu o teu oizinho, né? Se não estiver aparecendo para você, sai da live e volta, não tem problema, que quando você voltar, aparece um escrito, enviar solicitação de participação. Isso que eu tô falando é para Kézia, viu, gente? Que é a nossa convidada especial. Então, quando a Kézia enviar a solicitação de participação, daí eu consigo aceitar você aqui, tá bom, Kézia? Mas tranquilo, pode sair da live e voltar, que aí dá certo, caso não esteja aparecendo. Então, voltando, antes que a nossa convidada aqui chegue, né? A gente tá ansiosa no bom sentido para ouvir um pouquinho a trajetória da Kézia. Na segunda-feira, dia 27 de novembro, começamos a Semana Professora Particular que Ganha Bem, um evento recheadíssimo de conteúdo. Para quem está acompanhando as aulas aqui, as lives, né? Não são aulas ainda, as lives que eu estou fazendo de aquecimento,
já tá, tenho certeza, se encantando com tudo que tá ouvindo e vendo, então vocês não imaginam o que eu tô preparando para nossa semana. São 3 aulas recheadas de conteúdo, mas você precisa estar inscrita no evento para conseguir acessar, porque as aulas, diferente das lives que eu faço por aqui, são aulas fechadas, só para quem realmente se inscreveu no evento. Além disso, teremos um Pix de R$300, um presente meu para vocês, para quem fizer o melhor resumo das 3 aulas da semana, professora particular que ganha bem de onde vocês falam, Jaboatão dos Guararapes, Santa Rosa, Duque de Caxias, Ceará, São Paulo. Olha que gostoso, gente. São Caetano do Sul, várias regiões do Brasil todo. E agora estamos aqui com a querida professora Késia, diretamente de Pelotas, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Késia? Olá, tudo bem? Muito boa noite, que linda você. Seja super bem-vinda. Obrigada. Eu não te enxergo. Aí eu ia perguntar agora, ó, eu te escuto e te vejo. Você não me vê, mas me escuta? Te escuto, mas não te vejo. Mas são coisas doidas da tecnologia do nosso ao vivo. Então, ó, o que eu sei fazer? Já aconteceu isso outra vez. Se você quiser novamente sair e voltar, possivelmente pode ser conexão da internet. Porque você se vê, certo? Sim. E você não me vê. Olha que maluco isso. Então, se você quiser sair e voltar, Késia, vai dar tudo certo nessa tua entrada novamente. Perfeito. Para a gente gerar mais curiosidade aqui em todo mundo, né? Que está esperando saber um pouquinho da tua história. Olha só, então, enquanto a Késia volta, Recife, Pernambuco. Gente, que delícia saber que tem de vários cantinhos do Brasil todo, né? Petrolina, Varginha, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Pirassununga, São Paulo. Muito legal. A Késia, que já vai voltar com a gente, fala do Rio Grande do Sul, ó, tem Santos, Nova Iguaçu e Goiás. E aí, hoje ela conta um pouquinho para vocês. Agradeço até antecipadamente, né? Santa Catarina, Lourdes falando. Lourdes, imagino que aí esteja direto também temporal, né? Aqui em Curitiba, região sul do Brasil, até sudeste, eu sei que está meio crítica com relação às chuvas, aqui também tá. E a Késia fala do Rio Grande do Sul, Pelotas, e agradeço antecipadamente, porque eu sei que ela trabalha 40 horas por semana em escola, então tem um tempo bem escasso e ainda assim está aqui com a gente, né, Késia? Muito boa noite novamente, me conta se você me vê agora. Agora sim, boa noite. Viu? Só deu tudo certo. Ontem com a Claudete também foi assim, é normal. Ao vivo tem dessas coisas, a gente vai resolvendo no meio do caminho, aprendendo a fazer na hora e dá tudo certo. Isso aí. Késia, eu estava contando aqui para o pessoal que você fala de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que trabalha 40 horas semanal, né? Como se diz aí na tua região. E mesmo assim você consegue dar aula particular nos teus horários vagos. Por sinal, tem um resultado surpreendente e fico muito feliz por isso. Então eu vou pedir, se você puder, começar compartilhando um pouquinho da tua história. Se você já dava aula particular antes de conhecer o método MAD ou não, como é que estava? Então, assim, primeiramente, boa noite para o pessoal todo que está aqui nos acompanhando. Vou falar um pouquinho da minha história antes e durante, certo? Eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal de Pelotas, aqui a cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul, que geralmente faz muito frio, mas hoje está calor, já estou de manga curta. Coisa boa! E já trabalho há 10 anos lecionando no município daqui da cidade. Tenho 2 matrículas de 20 horas, 40 horas, como tu bem mencionou. Então, eu trabalho 8 horas por dia no meu trabalho, né, principal, que é ser professora, séries iniciais já no município. E antes, né, de conhecer o método MAD, eu realmente já dava aula particular, mas era assim, eu trabalhava as minhas 40 horas, então pensava assim, para que eu vou dar aula particular? Não tinha muito essa visão de, digamos assim, trabalhar mais voltado para essa área do particular. E aí chegava algumas solicitações de amigas minhas que sabiam que era professora.
Ai, meu filho está com dificuldade, não conseguiu ler ainda, está no segundo, no terceiro ano, que é uma preocupação muito grande das mães principalmente. Não se alfabetizou, pode me dar uma ajuda? E eu não sabia dizer não. Sim, acabava dando as aulas particulares assim, não por iniciativa minha, digamos assim, mas sim porque, como professora, chegava o pedido e eu atendia essa solicitação. E dava uma aula bem tradicional, digamos assim. Qual era a dificuldade da criança? Não sabe ler, não sabe escrever, não conhece as vogais. Tá com dificuldade de matemática. Era isso que eu trabalhava. Fazia alguma coisa um pouco diferente do que é na sala de aula, mas nada muito significativo, nada muito diferente. E poderia dizer que eu era mais uma profissional mais do mesmo, sabe? Aquele basicão de sempre, né? A aula que eu tinha aprendido a dar na faculdade, que é o que a gente aprende literalmente dar aula numa sala de aula, né? E o que a gente faz enquanto professora particular, que não tem uma outra formação para falar dessa forma, tu acaba repetindo o que tu aprendeu na universidade, tu acaba fazendo a mesma coisa numa dimensão menor, né? Numa aula um pouco mais individual. Basicamente isso. E eram poucos alunos, né? Era quando apareciam essas A demandas. gente está falando de quando isso, Kézia, assim, porque você tem 10 anos de carreira como professora, né? Então começaram a Uhum. aparecer algumas famílias pedindo para você dar aula particular, e é interessante você colocar isso para nós. Eu dava aula particular que eu conhecia, é a aula que eu tinha aprendido na faculdade, que é uma aula particular tradicional, né? Sim. Isso de alguns anos para cá, assim. Sim. Como é que eu vou te dizer? Não era uma coisa constante, era por um período determinado. Geralmente a frequência vinha mais no final do ano, naquela hora do aperto. Chegava lá no final do segundo ano, a criança não conseguia, a mãe, Kézia, pode ajudar? Aí dava aquela aula no final do ano, no início do outro ano não tinha sequência, acabou. Então era esporádico. Foi isso durante a minha jornada enquanto professora, foram aparecendo várias situações. Perfeito. Então tinha anos que eu não dava, tinha anos que eu dava, era conforme a procura. Durante a pandemia também tive uma procura, tive alguns amigos que pediram, mas também não ajudava, mas não era aquilo, vou aproveitar a pandemia para trabalhar com isso. Não. Era só situações que realmente apareciam. Talvez nesse momento você não tivesse se dado conta do potencial que existe em dar aula particular para crianças, né? De enxergar isso Não. como um negócio. Que eu sei que hoje você vê assim, eu que já estou antecipando a Uhum. história aqui, porque a gente conversa nas nossas mentorias, sabe, né? Mas é legal você começar trazendo isso, Kézia, por quê? Você ainda trabalha como professora, ou seja, mesmo para quem trabalha em sala de aula, sim, é mais do que possível dar aula particular para crianças nas poucas horas vagas, no pequeno espaço de tempo disponível que existe, que é o teu caso, né? Sim. E se tu me permite, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei em ti. E Conta, já conta. quero agradecer muito, né? Porque, como eu já falei algumas vezes nas nossas mentorias e nas nossas outras lives, eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, né? E do início desse ano para cá, eu passei por algumas situações e eu tenho mudado a minha mentalidade. Tenho ido para uma busca mais de autoconhecimento, de inteligência emocional. E a partir daí, eu comecei a ver, como eu acabei de dizer, que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu estava passando por dificuldades financeiras, porque trabalhar só 40 horas, como algumas pessoas sabem que convivem com professores ou então que atuam como professores, sabem que a nossa profissão, né, não é muito valorizada. Nosso salário não é um salário ideal. Já se caiu por terra aquilo de que um professor era alguém que ganhava muito bem, estava bem de vida por ser professor, né? Principalmente se trabalha em cargos públicos, digamos assim, como é meu caso, né? Principalmente professores das séries bases,
que eu vejo como deveria ser o professor mais bem valorizado. Nem me Né? fale. Se deixasse, eu ia fazer um super parênteses aqui, que você me conhece, né? Precisamos Pode valorizar a nossa fazer. profissão. Não, mas é o que você falou, Kézia. Eu não quero interromper a tua história. A gente sabe que, infelizmente, é paradoxal, né? Essa equação que não fecha. Como assim? Que para trabalhar na sala de aula, para ser professor, para formar todas as outras profissões que existem, né? Um professor, forma médico, forma engenheiro. E um professor dos anos iniciais, que é o teu caso, sim, é o que deveria ser mais bem valorizado, porque de fato é a base para a nossa vida inteira, né? Quando se trata ali de anos iniciais do ensino fundamental. Mas, enfim, sistema educacional no Brasil, sabemos que não funciona assim. Porém, você que está ouvindo a gente aqui, não se desespera, porque o que a gente vai mostrar é justamente a oportunidade para você fugir, infelizmente, desse sistema, né? Você vai ver que, sendo professor, assim, você pode ganhar muito bem, trabalhando muito menos, que é o que a Kézia vai compartilhar com a gente. Ai, gente, olha, eu tô rindo aqui porque eu tô pensando exatamente nas coisas que você tá falando e assim, ó, o argumento que se tem para, por exemplo, pagar um professor de uma universidade é que o professor gastou anos e anos em estudos, em mestrado e doutorado e precisa, de certa forma, ser recompensado, ganhar mais por esse estudo, né? Mas muitos de nós, professores da base, dos anos iniciais, estudamos tanto quanto, né? Temos, eu não falo por mim porque eu não segui nessa jornada acadêmica, mas eu tenho inúmeros colegas que têm doutorado e que a porcentagem que se ganha como incentivo por ter um doutorado é triste de dizer, mas é pouquíssimo. Mesmo sendo um professor de base. Mas não é esse o nosso ponto, né? Infelizmente, como tu falou, nossa educação não é valorizada pelo nosso sistema, mas a gente pode se valorizar. E é isso que a gente vai conversar aqui. E... Então, assim, eu cheguei num momento em que, como professora, muitas vezes tu tira do teu bolso para levar material diferente para a sala de aula, para dar alguma coisa, às vezes, para o aluno, principalmente quem trabalha em escola pública, né? A gente acaba em algumas situações, literalmente pagando para trabalhar, tá? Em algumas situações, não é sempre, mas acontece. E eu, por vários motivos, não por causa disso, que fique claro, eu cheguei no momento em que eu estava financeiramente bem comprometida. E eu não via saída, assim, do que eu ia fazer, porque eu já trabalhava as minhas 40 horas, né? Pegar mais 20 horas estava fora de cogitação, no meu caso, cogitei, mas não tinha como. E o desespero era tanto que eu cheguei, acho que a minha amiga não está por aqui, mas eu cheguei a dizer para uma amiga minha que tem um mercado, um pequeno mercado aqui na nossa cidade, se ela não estava precisando de uma funcionária para trabalhar das 6 às 8 nos finais de semana, porque eu precisava de mais dinheiro. E assim, ó, não é vergonha dizer, mas assim, para vocês terem uma noção, numa das minhas matrículas chegou a um ponto de eu receber R$ 6 numa das minhas matrículas. Trabalhar 20 horas, vamos supor, um dia, uma semana inteira, um mês inteiro para receber no final do mês 6 horas. Claro, isso eu não tiro a minha responsabilidade, foi responsabilidade minha, eu cavei isso, né? Mas para ver o nível do desespero, sabe? Aí eu chegar e dizer para minha amiga assim, tu não tá precisando, eu preciso, sei lá, qualquer coisa. E a minha amiga olhou para mim assim, Kézia, pelo amor de Deus, acorda, vou ter que te sacudir, vou ter que dar tua cara. Tu é professora, guria, vai dar aula particular. E eu, mesmo? Pois é, né? Aí, rolando na internet, com essa questão toda de tudo que eu vinha estudando, me aparece Dona Marcela, com a semana do professor que ganha bem. E eu comecei a fazer a semana. E comecei a ouvir os relatos dos professores que já conheceram o método. Comecei a ouvir a fala da Marcela. E eu disse assim, nossa, isso tudo faz muito sentido com o que eu tenho estudado, da minha área, como eu falei, de conhecimento pessoal e tudo mais. E faz sentido do tipo de educação que eu quero dar para os meus alunos. Porque, de certa
como eu já vinha fazendo isso na sala de aula, da questão do positivo, né? Que eu não quero dar spoilers aqui, mas que a gente fala muito da questão da psicologia positiva. Eu já falava muito a respeito disso, né? Com os meus alunos, inclusive eu tenho o hábito de colocar uma frase motivacional para eles até me cobram com respeito a isso na minha sala regular, né? Mas isso é muito do positivo, de tu colocar uma mente positiva para os alunos, para as crianças, para os adolescentes em si, porque eles precisam muito disso, porque às vezes nem os pais conseguem dar isso, né? E aí me aparece a Marcela, e eu tô gostando disso. Olha, achei interessante. Mas a questão financeira estava pegando. Aí eu conversei com o meu pai e disse para ele assim, pai, por favor, me ajuda. Pai, tá, tudo bem. Depois conversei com o meu namorado, me ajuda. Moral da história, conseguimos, né, que eu participasse do método. Kézia é E uma aí, profissional capacitada pelo método MAG. Hoje em dia, vai muito além de exatamente. ensinar. E para quem perguntou ali, vou falar mais especificamente sobre o método MAG também ao longo da nossa semana, professora particular que ganha bem, que foi a porta de entrada para a Kézia chegar até mim, né, Kézia? E hoje estou muito feliz também por você fazer parte desse nosso time de profissionais que verdadeiramente vão muito além de ensinar nas aulas particulares. Então, só fiz esse parênteses aqui para o pessoal entender. Pode continuar. Sim. Eis você aqui no método MAD. E comecei a pensar que aulas particulares era uma boa opção. E aí, ali na semana mesmo, eu já comecei, digo assim, não, mas isso que a Marcela falou é interessante. Aí, trazer outra abordagem, olha, pode dar certo. E foi a partir daí que foi desenvolvendo a minha curiosidade, né? E comecei a colocar algumas das coisas que tu já fala ali em prática e realmente tem dado muito certo. Ainda, como eu já falei em outros momentos, eu não terminei, né, todas as minhas etapas, ainda tem coisas para cumprir, mas do que eu tenho feito até o momento, eu tenho tido resultados que hoje, não sei se posso falar em números, Marcela, se tu me Por permite. favor, Kézia, nem sempre eu pergunto, porque eu sei que nem sempre vocês gostam de expor assim, né? Mas fique super à vontade, agradeço. Então, assim, trabalhando alguns dias, 2 horas a mais, né, do que o meu horário, que era o que seria que eu trabalharia no mercado da minha amiga, digamos assim, se ela não tivesse dito para mim acorda, eu tenho tirado o valor, não o valor integral, né, o bruto que se fala, mas o valor que talvez com todos os descontos eu receberia em uma matrícula. Eu sei que a tua proposta é de uma professora, uma profissional que ganha 3.000 reais, é a minha meta, vou chegar lá. Acredito que se não for esse ano, ano que vem, com certeza, mas é possível, bem possível. E tudo que é uma das coisas que tu incentiva bastante e fala é a questão da gente se valorizar, da gente ter noção de que a gente merece, né? O trabalho como profissional MAD que eu desempenho aqui na cidade de Pelotas é diferente. Porque assim, ó, quando eu cogitei a possibilidade de dar aula particular, se tu vai fazer um apanhado de valores do que o mercado cobra aqui na minha região, é triste. Porque mesmo numa aula particular em que o atendimento é exclusivo para aquele aluno, sempre acham que estão pagando muito pela educação. Se tu disser que cobra 30, 40 reais numa aula particular, vai ter gente que vai dizer para ti, não, mas tá caro. Eu ensino então, né? Aí eu me pergunto, tu enquanto pessoa, na maioria das situações, tu não vai questionar o trabalho de um médico e não vai questionar o valor que ele vai te cobrar num atendimento, numa cirurgia.
né? Porque, enquanto professor, a gente acha que tem o direito de dizer o valor dele, se está caro ou não, se o trabalho, se a competência dele consegue suprir, né? Porque isso muitas vezes é o que a gente escuta de pai, de mãe, que aquele valor é caro e que ele então dá conta. Só que a gente sabe que não dá. Pode até tentar, pode até conseguir algum avanço, mas igual de um profissional vai ser difícil. Capacitação, paciência, tempo. Se hoje a gente for olhar para a família, Kézia, é muito legal você trazer isso para nós, né? Raríssimas vezes a gente vai encontrar um pai e uma mãe que tem capacitação para dar aula particular para o filho, que tem paciência, porque aí mistura a relação familiar com a criança e que tem tempo para isso. Então a gente sabe sim que precisa de um profissional qualificado para dar aula particular para a criança. E você traz essa questão da valorização, que eu sei que hoje você, parabéns, aprendeu a se valorizar e traz isso até na tua fala, né? Do quanto a gente aprende realmente a precificar da forma correta, a se posicionar, se valorizando, porque a gente sabe, justamente como você falou, a gente não vai questionar lá o valor de um médico. Eu não vou entrar em uma loja de roupa pedindo para a vendedora, moça, ó, por favor, adorei esse vestido, eu sei que ele custa R$ 100, mas eu só tenho 50. Posso levar esse vestido por R$ 50? A gente não faz isso. E se tiver ousadia de falar assim numa loja, é lógico que aquela vendedora não vai falar, ai, tá bom, claro, pode levar esse vestido a R$ 50, ele custa 100, mas você leva hoje a 50. E a gente, enquanto profissional de aula particular, muitas vezes se diminui, porque falta confiança, bate insegurança, bate medo, falta capacitação certa para dar aula particular do jeito certo para a criança. E hoje é o que a Kézia tem nas mãos e é uma profissional mágica, assim, de tirar o chapéu, né? Como se diz, porque eu sei que aplica a metodologia passo a passinho e por isso já está com esse resultado surpreendente também. Alguém perguntou, Kézia, aqui, se você puder repetir para nós. Quantas horas de aula particular você dá por dia? Então, que eu acho que são 2 horas a mais, né? E quanto você consegue tirar em termos financeiros, assim, em comparação com o que você ganha trabalhando 40 horas na escola e o que você ganha dando 2 horas de aula particular por dia de segunda a sexta-feira. Se você puder equiparar, em que nível tá isso? Deixa eu ver se eu te entendi, se eu entendi direito a pergunta. Eu trabalho 2 horas a mais por dia. O que eu compro de horário são 4 horas, manhã, 4 horas tarde, tá? Na escola, perfeito. Exatamente. Essas 4 horas, que equivale às 20 horas semanais, dá uma média de salário líquido, assim, com os meus descontos e tudo, em média de R$ 1.600 por aí, tá? Tá. Trabalhando essas 2 horas a mais por dia, eu fiz uma média do que eu mais ou menos vou receber se eu, né, conseguir atingir essa meta de todas as aulas que eu tenho para cumprir esse mês, vai dar mais ou menos esse mesmo valor, com 2 horas. Parabéns por isso, ou seja, 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira, vou até pegar minha calculadora aqui. 2 horas por dia, vezes 5 dias, dá 10 horas na semana. Com 10 horas na semana de aula particular, você ganha o mesmo que E você trabalhando 20 horas, basicamente. precisa trabalhar o dobro na escola, só que essas 20 horas são depois de 10 anos de trabalho, Kézia. Você tem noção disso? Sim. Quando você começou no método MAG? Comecei em maio, sou da turma 8, e comecei em maio, mas eu comecei a aplicar de fato em agosto, por aí. Eu contei da questão da valorização, de eu ficar preocupada com a questão da filha de uma amiga minha e tudo mais. E aí ela estava também passando por uma situação financeira, eu falei o valor que eu tenho como base de algo. Ela disse para mim, olha, eu não posso, eu só posso te pagar tanto. Eu disse, não, tudo bem, eu já estava me oferecendo para dar aula de graça mesmo. Porque foi bem
isso nesse primeiro momento, que eu já contei em algum, num outro momento, né? Porque sempre quando tem as nossas lives que eu posso participar, eu não consigo não falar. Eu já disse isso, né? E aí ela disse, não, eu só posso pagar tanto. Não, tudo bem, eu aceito. Foi exatamente com a questão da loja, né? Não, eu só tenho 50 reais para pagar o vestido, tá bom, leva, moça, o vestido. Mas assim, o trabalho é um trabalho diferenciado, voltando para essa questão assim, que é o que eu costumo falar ali. Em algumas situações o pessoal fala, ah, eu tô meio assim de passar esse valor, coisa e tal. Aí eu me pergunto assim, tem alguém que faça esse trabalho na cidade? Pode até ter alguém que faça algo parecido, mas igual, usando os pilares, focando não só na questão do conteúdo, mas focando na criança, focando até mesmo numa estruturação com a família, numa conexão não além da criança com a família, de uma orientação diferente, até mesmo de como a família deve começar a falar com aquela criança, né? Porque como a gente entende da questão da psicologia positiva, que a questão dos rótulos, eu vou partir por aí, né? Quando a gente diz, eu sempre tive meus poréns com a questão de preconceito e de rótulos com as crianças, né? Porque nós, enquanto professores, a gente é uma pessoa, digamos assim, de autoridade, de referência para a criança, né? Então, se eu chegar e disser para aquele aluno ali, não, tu, tu não consegue mesmo, tu é um termo bem pesado, tu é burro, tu nunca vai conseguir, tu nunca vai aprender, por mais que aquilo não seja verdade, porque todo mundo tem capacidade, alguns mais, outros menos, alguns conseguem desenvolver ao longo do tempo e atingir capacidades maiores, mas todo mundo aprende alguma coisa, né? Então, se eu repetir isso para o meu aluno várias vezes, ele vai começar a pensar que realmente, pô, professora que sabe muita coisa está dizendo que eu não vou aprender, que eu não tenho jeito, é óbvio que ele vai começar a pensar que realmente ele não tem jeito. E para que ele vai se esforçar em aprender se a professora já decretou? Aí imagina eu, professora, que fico ali 4 horas com aquele aluno, dizendo isso, né? Tenho esse peso. Aí tu vai para a família que fica 20 horas, vamos supor, tirando essas 4 horas, né, do período da escola, né? Por dia com aquela criança, o pai ou a mãe, cansado já, achando que não tem mais o que fazer com a criança, diz: sai daqui, tu não consegue mesmo, tu nunca vai ser ninguém na vida, tu nunca vai aprender. Ai, tu tá só perdendo tempo na escola. Aí tu imagina a criança ouvir isso de um pai e de uma mãe. Tá decretado o fracasso dessa criança. Então, em muitas áreas da vida, inclusive na escola. Então, essa orientação enquanto profissional MAD, eu me permito dar também. Do tipo, não repete mais isso. Começa a focar nas partes positivas. Olha, na nossa vida pessoal, pessoas, nós temos uma visão de focar sempre nas coisas ruins, né? Aconteceu um monte de coisa boa no nosso dia, mas uma coisinha ruim aconteceu, a gente vai dar importância para aquela única coisinha ruim, vai estragar o dia, dependendo da situação, e o resto tudo de positivo que teve naquele dia anulado, né? Com a criança é a mesma coisa. A criança se esforçou, fez um monte de coisa positiva. Olha, fez um ditado lá, acertou a maioria das palavras, errou uma. O professor ou o pai vai lá e vai focar naquele único erro. Ah, mas podia ter sido melhor. Ah, mas podia ter dado 10. Ah, podia ter caneta vermelha. Cara, fez 9 coisas certas, uma errada, tu vai focar naquilo. Então, eu faço toda essa questão de orientação. Olha aqui, ó. Tu pode falar, olha, vamos se esforçar da próxima vez para fazer melhor. Olha, presta atenção. Tô usando o exemplo de um ditado, né? Mas várias situações isso se aplica. Ah, vamos se esforçar. No próximo dia tu vai fazer melhor. Presta atenção como é que escreve essa palavrinha. Vamos fazer outras coisas. Mas parabéns, tu te esforçou. Olha aqui o que tu conseguiu. Tu acertou várias.
dar importância para essa coisa. Não é que tenha que ignorar o que aconteceu de errado. Não. Mas não fazer dessa única coisinha que é desse tamanho uma coisa enorme, né? Mas não, focar nas coisas positivas. E essa sim a gente engrandecer, digamos assim. Né? Então, eu tenho esse cuidado também. Tenho esse cuidado de conversar com os pais no particular, não falar na frente da criança. E esse é um diferencial. E esse é um diferencial que a gente começa a se dar conta, além dos anos de profissão também, porque isso é uma coisa que eu já tenho me dado conta há um certo tempo, mas agora mais ainda me chamou a atenção, é que é isso. Tipo, a gente tem que focar mais nas coisas positivas, por menores que elas sejam, do que ficar focando nas pequenas coisas ruins ou erradas que acontecem, né? Porque conforme mais se focar, tu não saiu bem, não sei o que, porque eu tô sempre errando, é sempre isso, tu nunca faz isso. Tu acha que a criança vai acabar fazendo exatamente a mesma coisa? Vai continuar repetindo. Por quê? Por que ela vai fazer diferente? Por quê? Se simplesmente o que ela faz, tudo que é de bom nunca tem valor e uma única coisinha errada sempre tem valor, para que vou me esforçar em fazer diferente disso? Não faz sentido. Entende? Para criança e para gente adulto também, muitas vezes, né? Mas para criança, mais ainda que está num período de formação, de formar a sua identidade, o seu eu, né? Então, ouvir isso de um professor, que é alguém referência, e dos pais, que são a maior referência que uma criança pode ter, é ou tu decretar o sucesso dessa criança ou o fracasso. E eu decidi, desde então, já decidi antes, mas agora mais ainda, sempre decretar o sucesso dele do que depender de mim. E parabéns por isso, Kézia, assim, porque essa pequena, vou colocar assim como pequena transformação, né, que você leva para a aula particular, para uma criança, se reflete, de pequena que parece ser, se reflete e reverbera para a vida inteira daquela criança. A grande verdade é que quando a gente enxerga para isso dessa forma, né, como a gente aprende sim na metodologia MAG, a gente se dá conta de que muito do que a gente é hoje, né, de quem hoje eu sou, Kézia, eu, Marcelo, quem, né, cada um de vocês é, você começa a descobrir, a resgatar lá dentro que muita coisa que reverberou aqui dentro não era tua, de fato. E quem você é na essência acabou refletindo muito do que você ouviu na tua infância, dos teus pais, da tua família, dos teus professores. Mas que isso não traga nenhum peso e nenhuma culpa, né? Não é para sair dessa nossa live, meu Deus, porque a minha mãe falava isso. Não, gente, se tu me permite. Você, claro que sim, mas assim, todo mundo falou, Kézia, com o melhor que tinha naquele momento, mas que a gente, a partir de agora, né, possa ser o melhor adulto de referência para aquela criança, sem dúvida. Um educador transformador. Só complementando isso que tu acabou de falar, que era o parênteses que eu disse assim, os nossos pais, os nossos professores nos deram o melhor que eles podiam nos dar daquele momento. Foi o que eles receberam, né? Eles não sabiam como fazer diferente, e eles só repetiram o melhor que eles podiam. Até se esforçavam muitas vezes em ser um pouco melhor do que o que eles receberam no passado, né? Dos pais deles. Mas mesmo assim, não tinha como ser muito diferente daquilo, porque não sabia como fazer. E hoje a gente entende isso de outra forma e procura fazer diferente do que a gente ouviu, do que a gente repetiu. E eu, particularmente, procuro passar para as pessoas que eu tenho contato, principalmente os pais dos meus alunos, exatamente isso, que a gente precisa mudar essa forma de falar, né? De focar, né? Tentar mudar a forma de pensar com respeito a isso. Porque é exatamente o que tu falou. Hoje eu sou o que eu sou, não porque é o que eu realmente sou, mas sim pelo que eu ouvi quando eu era criança, né? E na realidade, muitas dessas coisas nem eu sou realmente isso, mas de tanto ouvir, eu acabei reproduzindo isso na minha vida. E é isso que... E a gente trabalha tanto isso também, né, dentro da metodologia MAD. Vou trazer aqui para você, eu sei que é uma frase que já está... Você me escuta falar ela muitas vezes, mas de repente muitas pessoas estão chegando aqui hoje pela primeira vez, né? Eu sempre falo que não tem como cuidar de uma criança sem cuidar do cuidador que cuida dela. E a partir do momento que a gente passa a dar aula particular para crianças, a gente se torna um cuidador daquela criança, em todos os sentidos. Como bem a Kézia colocou para nós também. Puxa, a gente é um adulto de referência para aquela criança. Então, uma palavra
bem ou mal colocada, vai se tornar sim um decreto e essa criança vai levar isso para a vida inteira. E como é que eu vou dar o meu melhor para aquela criança se eu não estiver bem em primeiro lugar? Como é que eu vou lidar com o que há de mais amoroso em mim se nem eu sei resgatar o que tem de amor aqui dentro? Eu estou estressada, cansada, esgotada, com os nervos à flor da pele. Gente, a gente precisa ter tempo para se enxergar primeiro, ter tempo de autoconhecimento. E eu sei que hoje isso pode parecer uma coisa maluca para você. Marcela do céu, socorro, que tempo, tá me faltando tempo na vida. A gente aprende a se reorganizar. E a Késia está aqui, né? Prova viva disso, trazendo para nós o caso real dela. Olha só como é. Eu vou repetir o que a Késia falou antes, porque muitas pessoas estão chegando agora. Késia passou 10 anos trabalhando em uma escola na qual ainda trabalha, para trabalhar 20 horas por semana e nessas 20 horas tirar lá por mês R$ 1.600. E agosto, setembro, outubro, novembro, com 4 meses de método MAD, Késia hoje trabalhando metade desse tanto de horas, ou seja, dando aula particular só 2 horas por dia no tempinho que ela tem disponível, já faz os mesmos R$ 1.600 que ela levou 10 anos para fazer na escola. Então, assim, a gente precisa deixar isso claro aqui para começar a se questionar, né? Puxa, se existe esse sistema educacional aqui, e a gente não vai entrar, né, nos méritos do porquê que ele é assim, é a mesma escola desde a Revolução Industrial. Ok, existe isso. Isso aqui talvez levam-se mais alguns anos para a gente conseguir transformar. Mas a minha vida eu não posso depositar dentro desse sistema. E eu não posso simplesmente cruzar os braços e aceitar que a condição do professor na sala de aula é difícil, que ele trabalha muito, que ele ganha pouco, que ele adoece, que ele tem que se afastar por adoecimento mental, muitas vezes sim, e cada vez mais a gente vê tudo isso. Não! Eu preciso entender que eu posso tomar as rédeas da minha própria vida, que é o que a Késia fez. E, aliás, Késia, assim, é lindo ver, né, a tua evolução. Desde quando você começou, puxa, sem desmerecer o mercado da tua amiga, sem desmerecer quem trabalha no mercado, mas você trouxe bem isso. Não é desmerecendo isso, mas eu, Késia, não enxergava o valor que eu tinha e eu estava disposta a trabalhar um sábado inteiro como funcionária do mercadinho da minha região para tentar ter uma renda extra, além do que eu ganho trabalhando 40 horas na escola, porque não é o suficiente, mesmo trabalhando muito, até que, de repente, eu me chacoalhei e percebi, opa, eu tenho o poder de transformar minha própria vida. E transformando a tua própria vida, né, como consequência de um trabalho que você faz aí na vida das crianças e famílias. Porque mais do que uma professora, a gente aprende a ser uma guia educacional. Quem é MAD sabe bem disso. Quem é MAD escreve aqui, que eu vi que a Hélida agradeceu você, Kézia, falou que se identifica muito com a tua história, e escreveu, eu sou MAD. Quem é MAD? Tá assistindo? Eu sou MAD. Isso aí, Kézia. Mas é lindo ouvir você falar sobre essa valorização, esse teu posicionamento, sabe? Quanto isso mudou. Tu sabe, Marcela, tu falou isso e é uma coisa bem importante que o profissional que cuida do outro precisa se cuidar, né? Eu, antes de te conhecer, de conhecer o método e tudo, eu já estava procurando me cuidar, me entender, né? E entender essas questões todas que hoje eu falo com uma certa propriedade. Mas quando tu diz que a gente precisa desse tempo, foi só a partir de eu ter parado para essa busca que as coisas parece que começaram a aparecer para mim. Como eu te disse, nada acontece por acaso e tudo mais. E antes desse processo de 2023, porque 2023 foi um ano que tem mudado a minha vida em muitas coisas. Preciso mudar ainda em muitas outras, mas tem mudado muito a minha vida. E até o início de 2023, eu sempre pensei muito assim, sou concursada, tenho 40 horas e não sei o que faço da minha vida se por algum motivo eu não for mais concursada, né? Porque a gente sabe que as coisas, por mais que se possa crer numa certa estabilidade de um cargo público, isso existe e não existe até então, né? Mas eu não sabia, assim, o que eu faria da minha vida se por algum momento eu deixasse de ser professora, né? Municipal, digamos assim. Hoje, dada essa procura de me cuidar, de me entender, de conhecer o método e tudo mais, hoje eu vejo que se amanhã ou depois eu não tiver mais as minhas 40 horas no município, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Entre elas, a aula particular é uma dessas coisas, mas eu tenho
outras metas. Hoje eu mudei a minha mentalidade, graças a outros conhecimentos que eu adquiri, incluo nessa trajetória o método MAD. Hoje eu tenho uma mentalidade de empreendedor, de empreendimento, que eu não tinha. Que na realidade, como tu bem fala e fala muitas vezes, dar aula particular é o nosso negócio. É a nossa empresa, digamos assim. É como tu bem me falasse no dia que eu te contei a história da aula que eu queria dar, inclusive de graça para a filha da minha amiga, que se eu tivesse um posto de gasolina e a minha amiga chegasse para abastecer e dissesse eu não tenho dinheiro, tu abastece para mim, eu ia fazer como? E se eu fizesse isso para todos os meus amigos, eu ia falir? Então é assim que a gente tem que pensar nessa questão de aulas particulares, né? Aí muitas pessoas perguntam e falam, como fazer? Questão de se organizar, né? Como eu disse, eu dispus lá para minha amiga, seria em torno de 2 horas, né? Essas 2 horas para trabalhar para ela. Ela disse para mim, acorda, Guri. Essas 2 horas que eu trabalho para mim, fazendo uma coisa que assim, ó, estar na sala de aula, no contexto atual, é algo cansativo, é algo que realmente tem cada vez mais adoecido os profissionais da educação. É triste porque muitas vezes tu não consegue, por mais que tu dê o teu melhor, tu não consegue muitas vezes ver essa devolutiva, né, dos alunos na questão de rendimento, que é bem diferente quando tu dá uma aula particular. Porque o teu trabalho, digamos assim, é o teu melhor, né, que tu pode dar, só que é individual. E aí tu consegue ter um acompanhamento mais específico e tu consegue ver que lecionar é prazeroso. A questão toda é que tudo que nós vivemos de forma geral no contexto da educação hoje aqui no nosso país faz com que isso seja totalmente desmotive. Se a gente for parar para pensar, cada vez menos tem professores pessoas entrando nas faculdades que formam professores. Por quê? Será que é atrativo ter essa profissão? Não. Por causa do quê? Quando tu entra nessa profissão, a tua perspectiva é: vou ser professor ou de uma instituição privada ou de uma instituição pública, ou vou estudar um pouco mais para ser professor numa instituição, numa universidade. É basicamente isso que tu tem como perspectiva quando tu entra. Pelo menos essa era a minha perspectiva 10 anos atrás. Me desculpem se eu estiver obsoleta. Mas é isso que tu pensa. E aí, quando tu te depara com a realidade, que tu vê que tu pode dar 10%, desculpa, Imagina. 10% ou 100% do teu potencial e o teu rendimento vai ser o mesmo, e mais toda a demanda, porque a gente sabe que no nosso sistema institucional a demanda não é só da sala de aula. Hoje o professor ele não só ensina, ele tem toda uma questão burocrática para preencher, ele tem toda uma questão. Eu costumo mexer, eu já ouvi isso numa frase, mas o professor é o único profissional que em casa trabalha para poder ter trabalho para executar na sala e quando vai para casa volta para corrigir o trabalho que ele não conseguiu corrigir no momento que ele estava trabalhando. Né? Então a gente trabalha para conseguir ter trabalho, porque a gente precisa planejar as aulas para poder botar em prática. Quando a gente está lá, a gente está orientando vários alunos ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer aquela correção ou, né, o que é necessário fazer. E aí a gente volta para casa com um trabalho que a gente não conseguiu fazer no momento que a gente estava trabalhando. Eu não sei se tem alguma outra profissão que faça isso, mas a gente faz isso. E aí, não precisa ser assim, né? Dá pra gente transformar a realidade. É curioso isso, como a gente não enxerga esse potencial do empreender como professor. Olha, e aí, pode finalizar, desculpa. E aí, né, essa era a minha visão enquanto professora, era
professor de sala de aula. Hoje eu vejo, não, não é só isso. Hoje eu posso dar aula, ter prazer em fazer isso, porque eu gosto de estar lá, dessa interação, de ver, de mexer, digamos assim, até com a estima da criança e da própria família que tu vê. Eu sei que tu quer falar, mas pode ser que eu esqueça, eu quero te dar um relato de uma das minhas alunas, da família da minha aluna, né? Uma das minhas alunas. Pandemia, né? Criança entrou na escola antes da pandemia, adorava ir para a escola. Chorava quando a mãe não levava para a escola, de tipo se desesperar. Chegou a pandemia, passou um tempo sem ir para a escola, aulas remotas, né? A gente sabe que por mais que os professores tenham se esforçado em dar o seu melhor, uma aula remota não é a mesma coisa que uma aula presencial nas escolas. É a mesma coisa que o médico querer operar online, não tem como. Criança volta para a escola, fez as outras séries, né? Mas remoto. Chegou na escola, o que aconteceu? A professora seguiu daquela série, vencendo os conteúdos daquela série. A criança chegou lá perdida, porque não tinha aquele conhecimento necessário para entender o que a professora estava ensinando a partir dali. Qual era a situação naquele momento? A criança começou a chorar para ir para a escola. Ela chorava porque ela queria ir para a escola. Agora ela chorava porque ela não queria ir para a escola. Por quê? Porque ela estava perdida. Aí eu comecei a trabalhar com essa criança, né? Comecei a pegar lá a questão da sondagem, ver quais eram as dificuldades dela. Comecei a despertar a questão de que ela era capaz, que ela era muito esforçada, dedicada, que ela estava conseguindo, sempre focando no positivo, numa conversa com a mãe sem a criança, porque, como eu disse, eu não dou feedback na frente das crianças. É uma conversa particular, porque conversa de adulto, de criança é de criança. O que tem que se falar positivo, eu sempre falo na frente da criança. O que eu tenho que falar que não é tão positivo, converso com o pai em particular. E, a partir daí, conversando com a mãe me disse, olha, Kézia, acontecia isso, agora está acontecendo isso. E desde que tu começou a dar aula para ela voltou a ter vontade de ir para a escola. Hoje mesmo tinha 2 horas só de aula, porque estava reduzido os períodos. Ela me fez levar na escola, chorou porque ela queria, porque ela não podia faltar aula. Ou seja, voltou a ter a mesma atitude de antes, né? Aí eu peguei e disse assim para ela, mãe, mas tu te deu conta do porquê que isso aconteceu? E ela, não. Eu disse, mãe, a tua filha estava com muita dificuldade em aprender. Nós estamos fazendo aulas particulares com ela, aulas diferentes que transformam. Hoje ela se sente capaz, hoje ela vai para a sala de aula, ela sabe que ela vai conseguir aprender aquilo ali. E agora ela tem vontade de ir porque ela entendeu todo o processo, ela está se desenvolvendo mais e ela sabe que lá na escola é o lugar onde ela vai conseguir aprender, ou seja, ela se encontrou novamente naquela trajetória de aprendizado. Graças, óbvio, né, a professora dela, que, né, é uma ótima profissional, mas também ao nosso trabalho, porque eu faço um trabalho próximo com essa professora, né? Ela me passa, né, as necessidades dessa aluna, eu vou trabalhando. A gente tem uma troca bem interessante com respeito, que essa é uma das coisas que é o diferencial também, né, no nosso método, né, de ter essa conexão com a escola também. Então eu tenho essa troca com a professora também. E aí a mãe disse assim, realmente faz todo sentido, Kézia, porque depois começou a dar aula para ela, depois começou a desenvolver essas atividades, ela realmente começou a ter de volta prazer em ir para a escola que ela já tinha perdido. E eu disse para ela, sim, porque agora ela sabe que ela é capaz, sim, porque ela sabe que ela está tendo um apoio em casa, que tu, enquanto mãe, por mais que tu te esforce, tu não consegue suprir essa necessidade dela, porque não tem conhecimento técnico, né? E ela tá se sentindo motivada porque ela sabe que ela tem ela sabe que ela tem essa capacidade. E a mãe, é verdade, muito obrigada. Me agradeceu assim, ó, obrigada e vamos continuar pro ano que vem, porque ela vai continuar precisando. E é isso. Parabéns, Kézia, graças ao teu trabalho transformador, viu? Que orgulho, que bênção saber que você
sendo uma profissional MAD, está fazendo a verdadeira diferença na vida dessa criança, né? Que relato lindo, olha o quanto a gente transforma, a gente tem esse potencial na nossa mão, né? Eu vi que a Lourdes está aqui, a Hélida está aqui, tem algumas profissionais MAD também, agradecendo, elogiando. A Hélida falou, uma aluna minha pagou o investimento no método MAD. E a gente sabe também da história da Hélida, daqui a pouco convido a Hélida, qualquer hora, para a gente fazer uma live também, para contar um pouquinho da história. Para quem não sabe, método MAD, muito além de ensinar, né? Vou falar mais sobre ele também na nossa semana Professora Particular que Ganha Bem. Vi algumas meninas perguntando sobre precificação, como conseguir alunos. Fiquem tranquilas, o evento que vai ensinar vocês sobre precificação, como é que faz para conseguir alunos, para falar com a família, para se posicionar, para passar o preço, tudo que você precisa saber para dar aula particular para crianças de um jeito transformador. Eu começo a ensinar na segunda-feira já, dia 27 de novembro, na nossa aula 1 da semana Professora Particular que Ganha Bem, que foi por onde a Kézia chegou, né? Até nós aqui, hoje está com esse resultado surpreendente, Kézia. Então, para quem ainda não se inscreveu, depois, acabando a nossa live, é só entrar no site que está aparecendo na tela, www.muitoalemdeensinar.com.br. Ainda este ano, sim, teremos uma última turma de profissionais MAD, muito além de ensinar, atendendo a muitos pedidos para quê? Para que em tempo aí das férias, de final, início de ano, dê certo de se capacitar. Você aproveita esse tempo para terminar 2023 se orgulhando de si mesma, se capacitando, para que comece 2024 preparadíssima para abraçar toda a demanda que existe para dar aula particular para crianças. Olha a Kézia contando para nós já a preocupação da mãe, né? Falando sobre essa continuidade, sobre continuar para o ano que vem esse trabalho de aulas particulares. E Kézia, eu não sei se você viu, mas ontem, enquanto eu fazia live com a Claudete, surgiu uma ideia muito legal. Coloquei ela em prática ontem mesmo já. A partir de agora, eu não vou mais chamar as turmas MAD por números. Você falou para nós, eu sou da turma 8. A Claudete ontem, eu sou da turma 1. Falei, gente, o nosso negócio é tão transformador, tão humano como realmente é, que a gente vai começar a dar nome para as turmas MAD. Então, a próxima turma MAD, que vai ser a última turma desse ano de 2023, tem uma enquete nos meus stories aqui, acabando a live depois, vai lá votar. São 4 possibilidades de nome que surgiram ali na live. Então, turma Aurora, ou Porta Aberta, ou Oriente, ou turma Propósito. Depois vota, que eu quero saber qual é o nome que você escolhe para a nova turma de profissionais MAD que vão muito além de ensinar nas aulas particulares e verdadeiramente fazem um trabalho transformador. Tudo isso vai ficar claro para vocês. O que é esse MAD? O que é uma aula particular transformadora? Como assim? Explico tudinho na nossa semana Professora Particular que Ganha Bem, que começa já na segunda-feira, viu? E, Kézia, se você puder, antes da gente encerrar, né? Eu sei que estou abusando, mas está uma delícia conversar com você, abusando do tempo. Se você puder dar um recadinho sobre a semana Professora Particular que Ganha Bem, para as meninas que estão aqui nos assistindo, quem não conhece o evento, para participar, né? Não sei se para você foi também um divisor de águas. Não, acho que não. Capaz. Contei ironia, gente. Imagina, eu, sinceramente, eu tava bem desiludida, vamos chamar assim, com a minha profissão, né? E hoje não penso mais assim. Penso que nem tudo está perdido, que fazer a diferença é possível, né? E que boa parte disso está em a gente dar o primeiro passo. Porque, como eu disse, na universidade a gente aprende muitas coisas importantes, muitas. Mas não sei se a gente tem uma dimensão do conhecimento que nessa primeira semana tu vai ter, porque a Marcela entrega muito, muito. Tanto que foi o que me fez dizer assim, não, eu vou apostar nesse método, porque tudo que eu ouvi nessa semana fez muito sentido para mim. E realmente transformou bastante a minha forma de pensar, a minha forma de ensinar. E a minha vida financeira, que era a principal transformação que eu precisava naquele momento, né? Foi
a luz no fim do túnel de imediato, assim, que eu precisava. Então, assim, ó, acompanhem, vocês vão entender muito do que eu estou falando. Se vocês, como acredito que a maioria das pessoas que optam pela profissão de educação, muito é pelo amor, porque tem que amar muito essa profissão, porque é uma entrega muito grande que a gente faz, muito grande. E se tu acha que essa profissão realmente não é valorizada, pode ser que os outros até não sejam, mas a valorização tem que começar da gente. A gente tem que se valorizar, que é uma das coisas que a Marcela fala muito. E a gente tem que entender o quanto eu tô rindo aqui que entrou um aluno meu que acabou de colocar, a Prof. Kézia é uma ótima profissional. E eu ia ler para você, Kézia, ia falar, olha que coisa Eu mais vi. linda. Viu só? Parabéns. Riquelme, um beijo. Desculpa, mas não, me emocionei aqui e Imagina. não consegui Coisa não mais ler. querida, Kézia. Claro, é lindo quando vem assim, viu? Só até o fã. E ó, um aluno falar, Prof. Kézia é uma ótima profissional. É mérito do teu trabalho. Esse reconhecimento não tem preço, né? É maravilhoso a gente ganhar bem, sim, mas esse reconhecimento eu sei que ultrapassa. E até me perdi o que eu estava falando, mas basicamente é isso, assim. A gente tem que entender que as nossas crenças de merecimento são muito daquilo que a gente falava antes, do que a gente ouviu na nossa infância, né? Então, a gente acaba aceitando situações da nossa vida que a gente acha que merece. Como, por exemplo, vou te pagar tanto pela tua aula, realmente deve ser o que eu mereço receber isso. Mas, entendendo a metodologia do método, sabendo que, como eu estava falando no início, é uma metodologia que pode até ter profissionais que façam algo parecido, mas não fazem, porque só vão fazer se tiverem o método. Saber que eu faço uma aula diferente, que eu coloco em prática os pilares do método, né? Faça as coisas como tu ensina, que é algo que realmente dá certo, que me faz uma profissional diferente. Isso me dá a certeza de que eu posso cobrar diferente. Que eu não sou mais uma professora de aula particular, uma professora de reforço, que faço mais do mesmo. Eu não faço mais do mesmo. Eu não sou, que é o que eu costumo falar com os pais quando eu falo a respeito das aulas, né? Uma professora particular, por mais que ela faça o melhor trabalho que ela faça, ela vai dar uma aula de 45 minutos, talvez até dê uma aula de 1 hora. Mas nessa 1 hora, provavelmente, o que ela vai focar é no conteúdo, no que o aluno precisa realmente aprender. E é só isso. Ela vai, talvez use alguns pontos da psicologia positiva, mas talvez seja só isso. Porque o foco principal e o olhar principal dessa professora, que era o olhar que eu tinha antes de conhecer o método, que era o olhar que era o trabalho que eu aplicava com as minhas aulas particulares esporádicas, vamos focar que o aluno precisa aprender isso, é B com A, é alfabeto, é vogal, é dezena, unidade, é isso, ensinei, acabou a aula, pronto, beijo, tchau, até a próxima aula e deu. Hoje não. Hoje a minha aula é diferente. A minha aula ela não começa com o conteúdo. A minha aula começa olhando para a criança, enxergando a criança, olhando nos olhos dela, tendo essa conexão, tendo esse momento em que a criança entende que eu tô ali para ouvir ela, que ela vai ter um adulto que vai enxergar ela, que infelizmente hoje no dia a dia na correria os pais não conseguem ter esse tempo. Podem até se esforçar em fazer, mas às vezes não conseguem. E paciência, mas que de mim ela vai ter isso. Esse é meu diferencial. E que de mim ela não vai ouvir nenhuma palavra negativa, pelo contrário, ela vai ouvir que ela é capaz, que ela pode, que tá tudo aqui dentro, que a gente só vai ajustar a forma de ela fazer, se concretizar no papel, na fala, na leitura. Então, isso é o meu diferencial. E eu sei que esse diferencial é o que me gera cobrar esse valor diferente. Porque se for a Késia de 2022,
ela vai dar uma aula de 1 hora, cobrando R$ 35 para 2 alunos ao mesmo tempo. Porque a Kézia de 1 ano atrás não sabia se valorizar, porque ela não sabia o diferencial que ela poderia dar, ela não sabia que ela podia fazer uma aula diferente, que transformaria não só a questão de conhecimento, mas também que ia fortalecer aquela criança. E isso tudo eu aprendi aonde? No método MAD. Mas para saber mais de como ele funciona, eu precisei primeiro fazer a semana da professora que ganha bem. Gente, vale muito, eu não sei não se eu não vou fazer essa semana. É que assim, ó, felizmente, eu não vou dizer infelizmente porque não é, mas tem dias que eu chego em casa por volta de 9h30, 10 horas da noite. Porque a Késia, como vocês perceberam, ela fala pouco, né? Nem um pouco. E aí a Késia não se contenta em dar aula. Muitas vezes a Késia, depois disso, ainda conversa com os pais. E essa conversa, às vezes, não dura só 10, 15 minutos, né? Então, acontece, às vezes, realmente, eu não tenho nenhum compromisso mais urgente e eu precisar ficar um pouco mais e tá tudo certo. Mas eu tenho essa disponibilidade. É óbvio, cada um vai criar a sua disponibilidade conforme consiga, né? Mas é aquilo, alguém perguntava, ai, não sei, quero começar a dar aula, não sei se começa agora, se deixa para o ano que vem. Gente, a hora é... Se tu já está capacitada, a hora é agora. É questão de tu começar devagar, daqui a pouco começa com um aluno, vai testando, né? Vai vendo o que tu consegue, vai ajustando os teus horários, vai vendo o que é possível para ti. Vai experimentando, vai criando experiência, mas isso tudo a Marcela vai falando depois, durante a semana. E vocês vão ver que assim, ó, se organizando é possível. E é possível chegar aos 3.000. Eu estou com muitas demandas, porque além de trabalhar 40 horas, eu também dou aula particular e eu também atualmente estou estudando, eu estou fazendo um curso de intérprete de Libras. Então, eu só tenho basicamente hoje na minha agenda domingo. E se bobear, daqui a pouco eu tenho até aluno pedindo para dar aula. É que eu também não tenho, vou usar um termo bem profissional, digamos assim, prospectado alunos, né? Eu fiz as minhas, né, prospecções e não parei um pouco porque realmente agora eu preciso focar em outras coisas nessa reta de final de ano. E os meus horários estão quase todos cheios, porque, né, eu fui preenchendo conforme a minha disponibilidade de horário. E até tem algumas procuras, mas eu não tenho conseguido suprir justamente agora, porque preciso terminar esse curso e agenda mesmo, horário. Mas acredito que para o ano que vem vou conseguir preencher esse horário que vai vagar do curso e conseguir os 3.000, com certeza, se não mais. Com certeza, Kézia. E ó, você está aqui trazendo para nós como é possível, mesmo sem tempo, sim, dar aula particular para criança também. Olha só a tua agenda. E agradeço demais, né? Porque eu sei que a tua agenda está toda certinha e você disponibilizou esse espaço tão gostoso aqui para nossa conversa. É. Andréia falou, digo segura que Mário é o futuro presente, graças a Deus, amém. Regiane, querida, aqui, profissional Mário também na nossa live. A Márcia falando que muito em breve será ela dando testemunho sobre as aulas particulares MAD que ela dá, ensinando crianças a falar alemão, que eu acho coisa mais belíssima da vida, olha só. E a Hélida falou, Kézia, que é um elogio merecido do Riquelme, que ela também é tua fã, viu? Várias pessoas aqui são Obrigada. E agradeço demais pela tua disponibilidade, pela tua entrega, por compartilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigada, foi uma conversa deliciosa. Agradeço a cada pessoa que ficou com a gente, que passou aqui por essa nossa live. Para quem não se inscreveu, então não preciso falar mais nada depois de tudo que a Kézia colocou, é só entrar no site www.muitoalemdeensinar.com.br. Quase última chamada, porque a nossa semana professora particular que ganha bem começa na segunda-feira, e já na segunda-feira, na aula 1, vocês vão descobrir a enorme oportunidade que existe para ganhar bem sendo professora. Mas não é uma live, eu vou trazer print de jornal, notícia, depoimentos, aí é uma aula aprofundada mesmo, que eu mostro todo o contexto, a apresentação,
mostro as estatísticas de quantos professores, infelizmente, estão adoecendo por conta do trabalho de sala de aula, mas eu trago uma excelente notícia ao final da nossa aula, que eu não vou contar aqui, que aí eu deixo para vocês ouvirem na segunda-feira, viu? Super obrigada, Kézia. Agradeço demais, viu? Eu que agradeço por ter me dado a oportunidade de contar para as pessoas que tu tens proporcionado, junto com tudo que eu tenho vivenciado, uma transformação na minha vida, inclusive uma transformação na parte de mentalidade, porque graças a isso hoje eu vejo aulas particulares como, né, uma outra possibilidade na minha vida que antes eu não via. Quero pedir desculpa porque eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Até estava aqui no horário, mas tive uns percalços aqui na questão de conexão, mas era tudo porque eu estava dando aula particular. Então, ficou meio. E como eu disse, eu não sei falar pouco. Depois da aula, fui dar uma aula experimental e eu fiquei conversando com a mãe, dando um feedback, né, no particular. Quando eu olhei a hora, eu digo, meu Deus, eu tenho que ir embora, que eu tenho compromisso. Isso que eu organizei para ir bem cedo, mas, né, acabou não sendo possível. Eu cheguei assim, ai, eu tenho uma live, meu Deus. Aí, mas deu tudo certo, mas já queria pedir desculpa por causa dessa função. E mais uma vez agradecer a oportunidade. Agradecer por todo o ensinamento que tu tem compartilhado com a gente, com as pessoas que estão te conhecendo agora por meio dessa live, para as profissionais colegas Madi, eu sou Madi, sei que temos várias aqui, que continuemos nessa trajetória que é desafiadora, mas também é muito gratificante. Então, assim, eu só tenho a agradecer a tudo que eu tenho vivenciado com o método MAD desde então. Muito obrigada por tudo que tu tens feito enquanto nossa criadora do método e por compartilhar com a gente, né? Porque realmente é um método que tem transformado a minha vida, mas também tem transformado a vida de pessoas pequenininhas que estão em formação e que precisam cada vez mais disso que a gente tem a oferecer e que muitas vezes elas não têm nem em casa. Então, é, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada e meninas, por favor, se vocês, meninas e meninos, né? Se vocês acreditam na educação, acham que a educação é o que pode realmente transformar a vida de um ser humano, mas acreditam que a educação é somente, a única opção é ir para uma sala de aula e ser mais uma professora do nosso sistema de ensino, não é só isso que a gente tem como opção, não. E depois da pandemia a gente viu que cada vez mais um professor particular é realmente necessário. Então, o lugar para se capacitar, para se tornar um profissional diferenciado, que vai ter um rendimento positivo na questão financeira também, mas não só na questão financeira, mas na questão pessoal e profissional, é fazendo essa semana e entendendo um pouco mais de como funciona o método MAT. Vocês vão ver que é diferente, é um diferencial. É um diferencial para a gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, em todas essas áreas, enquanto pessoa, enquanto profissional, e é um diferencial desse momento em diante para os seus alunos, sejam eles alunos de escola ou alunos particulares. É um diferencial. Então, se tu tá em dúvida se tu faz ou não a semana, e se tu tá em dúvida ainda, e ficou com alguma dúvida, Marcelo, se tu me permite, pode me chamar, eu falo a respeito de como é essa aula, de como está sendo para mim, sem problema nenhum. Que agradeço Tá? demais, Kézia. Eu vou Fico à pedir para. vontade, porque assim, ó, fiquem à vontade de perguntar, porque a Marcela é isso que ela está falando, o método que ela traz é transformador e é eficaz. Então, assim, não é balela. A gente fica muito desconfiada, né? Com essas coisas que a gente vê na internet. Infelizmente, a gente anda numa era de muitos golpes. Inclusive, até te mandei uma mensagem lá no Instagram com meu celular. Estragou essa semana, deu problema. Eu digo, tô usando, mas a gente fica com uma cautela porque tem tanto golpe, né? As pessoas passando, meu celular estragou, usa esse. Me faz um. Tem tanta coisa que não é verdade acontecendo na internet, as pessoas acabam comprando e saem comprando como verdade, acabam se sentindo prejudicadas e muitas vezes ficam
chateadas e desacreditadas nas coisas, né? Então, assim, ó, não tô recebendo absolutamente nada para estar aqui falando sobre a Marcela, né? É espontâneo, é gratuito, é de coração, é real, né? Agora eu tô um pouco meio que afastada das redes justamente porque eu tô, enquanto meu celular não fica pronto, não tô utilizando muitas redes. Uma por causa de tempo, né? Porque, como eu disse, muitas vezes eu chego em casa às 9h30, 10 horas da noite, até fazer alguma coisa, comer no outro dia cedo, já tô de novo na rotina. E outra porque realmente o celular tá ruim, então tá complicado de ficar postando. Mas eu posto muitas coisas lá na minha rede, de acordo com a questão do método de aulas que eu dou, coloco alguns, tá um pouco desatualizado, mas coloco feedbacks dos pais, né? Fotos às vezes com o aluno, quando os pais permitem. Então, assim, não é, não é balela, não é, né? Nada que não seja verdadeiro. O que eu tô falando aqui, o que a Marcela fala para vocês é verdade e transforma mesmo. Basicamente isso. Querida Kézia, super obrigada, ó, de coração mesmo. Agradeço E as demais. menininhas MAD podem confirmar isso que eu tô falando, desculpa. Ah, mas é verdade. Gostei da tua colocação. Sabe que eu não consegui ler todas hoje aqui, mas eu estava vendo, para não interromper a linha de raciocínio, né? Várias profissionais mais escrevendo aqui também, contando um pouquinho do relato, e eu fico muito feliz, gente, de saber que a metodologia está transformando não só a vida de inúmeras crianças e famílias, como as nossas próprias vidas também. E é tremendo saber que a gente tem esse potencial nas mãos. Então, ó, para quem quiser, já que a Kézia se colocou à disposição, eu escrevi ali. O arroba, o Instagram é profe com E, Kézia, tudo junto. Q-U-E-Z-I-A. Então, profe Kézia. Muito obrigada por essa disponibilidade também, viu, Kézia? Agradeço a cada um de vocês que participou da nossa live. E um super obrigada muitíssimo especial a você, Kézia, querida, viu? Bom descanso agora. Prometo te deixar Eu aí, né? fiquei 9 horas. lisonjeada com esse convite, sinceramente. Muito obrigada. E assim, eu vou te dizer, eu não falei quando tu me convidou, né? Mas eu falei, foi um presentão. Eu estava de aniversário semana passada e foi um presentão. Uma semana. Hoje já fez uma semana e um dia. Eu digo, olha, que presente em novembro ainda receber esse convite super especial. Te admiro pra caramba, assim. Eu digo, olha, que fiquei honrada e lisonjeada com esse convite mesmo, de coração. Ah, Muito obrigada. Kézia. E me perdoe, não te dei feliz aniversário, então assim, né, ao vivo ainda, agora sim, novo ano muitíssimo feliz, abençoado, que seja ainda mais especial, cheio de saúde, sabedoria, prosperidade, realizações. Não tenho dúvida nenhuma de que 2024 vai ser ainda melhor do que esse ano já está sendo, viu? Com certeza. Beijo, beijo. Fica Amém. com Deus, Obrigada. bom descanso. Beijo. Super obrigada. Não percam, semana que vem vai começar, assistam, vocês vão ver que vai valer a pena. Obrigada, Kézia. Ó, é só clicar no link da bio ou www.muitoalemdeensinar.com.br. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.